vamos estar à conversa com Joaquim Ribeiro, diretor do Badaladas, uma entrevista em que abordaremos, digamos, os 75 anos deste jornal, a evolução do panorama mediático local e o próprio percurso profissional de Joaquim Ribeiro. Eu começava por perguntar ao Joaquim que iniciativas é que estão a ser levadas a cabo, ou vão ser levadas a cabo, para assinalar os 75 anos do Badaladas e também que relevância é que atribui, digamos, a esta iniciativa. Bom, o jornal completa 75 anos, ou completou, em maio de 2023. E nós logo no final de 2022, início de 2023, começámos a pensar numa forma de assinalar, são 75 anos, não é? Nós em maio fizemos uma coisa simbólica, temos uma coroa de flores no busto do Padre Joaquim Maria de Sousa, que é o fundador do jornal, e depois fomos todos também jantar e tal, assinalámos o aniversário naquele mês, que era mesmo naquele mês que fazia 75 anos. Ele faz em maio porque o jornal começou mensal, portanto não há uma data, é o mês de maio. Achámos que o programa era muito completo e que não convinha fazer as coisas com alguma calma, até para ver se tínhamos suporte financeiro também para financiar. E por isso começou um pouco mais tarde, portanto já estamos a entrar quase nos 76 anos do jornal e ainda estamos a fazer estas iniciativas, e que consta de 5 palestras sobre o Badaladas, em contexto também da sociedade torriense e até do país. Uma já se realizou, foi com o professor Venera de Matos, portanto são 3 no fundo são colaboradores do jornal. O professor Venera de Matos, é o Moedas Duarte, o Venerando falou sobre umas polémicas que houve no jornal nos anos 60, que é muito interessante porque estávamos em plena censura, e houve aqui uns debates muito intensos nas páginas do jornal, debates que depois ultrapassaram as próprias páginas do jornal, as pessoas no café comentavam aquilo que tinha sido dito no jornal, etc. Já era semanal nessa altura. Depois o Moedas Duarte vai falar sobre um período pós 25 de Abril, já na zona, ali no período da adesão de Portugal à CEE, na altura, portanto já é uma parte mais moderna. E o outro colaborador é o próprio Álvaro Costa de Matos, que vai falar especificamente sobre a censura. Portanto, vai analisar alguns documentos que nós temos aqui guardados no arquivo, que foram censurados pela Comissão de Censura, e vai falar sobre isso. Depois temos 2 oradores convidados, que não são de Torres Vedras, mas que são professores universitários, estudiosos da matéria, que é o Pedro Marques Gomes, que vai falar sobre o PREC, portanto, aquele período da imprensa, e que vai incluir nessa palestra o Badaladas, mas vai falar sobre o período do PREC, portanto, que foi a seguir ao 25 de Abril, de repente a imprensa passou a ter mais liberdade, e como é que isso tudo se processou. E o Paulo Fontes, que é especialista em imprensa católica, portanto, o jornal é da Igreja, portanto ele vai fazer também uma análise sobre o contexto do Badaladas na imprensa religiosa no país, porque a Igreja ainda hoje tem muitos jornais regionais. No final será publicado um livro com as palestras deles mais desenvolvido. Também conseguimos que todo este projeto das palestras e do livro e deste material que está a ser produzido tivesse a chancela académica, ou seja, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e da Universidade de Coimbra, ou seja, coloca aqui um selo de qualidade científica em todo este conjunto de palestras e estudos. Depois temos uma outra palestra extra com o D. Manuel Clemente, portanto, que faz sentido porque ele foi colaborador do Badaladas, foi torriense, portanto acompanhou o crescimento do jornal. E depois ainda uma mesa redonda em que vamos trazer dirigentes, em princípio o presidente da direção, ainda não sabemos, da Ação Portuguesa de Imprensa e da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. São 2 entidades, das quais nós, o Badaladas é sócio e está nos órgãos sociais, por acaso. Depois vamos ter outra iniciativa, que é ter uns ardinas na rua, a vender jornais. Vamos também pedir a colaboração de uma associação local para ter uns miúdos que tenham aquele curso de teatro e que façam assim uma encenação a vender jornais na rua, e também com uma exposição itinerante sobre o Badaladas. Vai para as escolas, das escolas, já que a exposição está feita, montada, depois poderá eventualmente seguir para associações, para outro local qualquer, mas a ideia inicial é levar para as escolas
para que os alunos possam conhecer melhor o Badaladas e eles próprios também produzirem materiais nas aulas de português, nas aulas de cidadania, aquilo que os professores entenderem, para trabalharem sobre a comunicação social local e regional e claro que nos interessa que eles trabalhem sobre o Badaladas, no fundo. Portanto, é este conjunto que isto acaba por ir parar ao final de, se calhar, já 2025, talvez. E eu perguntava ao Joaquim se acha que o Badaladas tem tido um papel relevante na evolução e no desenvolvimento do Conselho ao longo destes últimos 75 anos. Eu acredito que sim, acredito que um órgão de comunicação social local também tem a sua influência no desenvolvimento de um Conselho. Para além de que o Badaladas também teve influência direta. Eu lembro, por exemplo, que a APCI, que é uma instituição de ensino para jovens com necessidades especiais aqui em Torres Vedras, muito prestigiada e muito conhecida, nasceu precisamente nas instalações do Badaladas. As reuniões foram nas instalações. E o Badaladas esteve na fundação de várias associações torrienses, da Ação de Defesa do Património, na ADRO, que hoje é uma agência que está mais controlada pelos municípios, mas quando nasceu era uma associação empresarial. E o Badaladas é sócio fundador também da ADRO, que se começou por chamar Associação de Desenvolvimento Regional. Sei lá, o Grupo dos Amigos Torres, que é uma associação torriense que hoje está com outra dinâmica, que tem mais jovens. Eu assisti à criação das primeiras reuniões dessa associação, que foram nas instalações do Badaladas. O jornal começou por ser um bocadinho mais da cidade, que era da paróquia, mas acabou depois por alargar a sua influência. E hoje é do Conselho e apanha, se calhar, também mais alguns conselhos que fazem fronteira com Torres Vedras. Há alguns momentos na história do Badaladas que gostasse de realçar? Há bocado falei naquelas polémicas dos anos 60. Isso eram textos muito bem escritos. Porquê é que eram bem escritos? Porque era para fugir um pouco à Comissão de Censura. Portanto, eram bem escritos para dizer coisas... Exatamente. Para que não fosse, para que a Comissão de Censura não descobrisse ali qualquer coisa que não pudesse ser publicada. E eram muito bem escritos, havia debates muito intensos. E acho que isso também... O jornal, por exemplo, graças a esses debates, publicou um suplemento, que era um suplemento cultural, que se chamava mesmo suplemento cultural, que foi um marco até na imprensa nacional, pela qualidade dos seus colaboradores. Depois envolveu ali também o Cineclube. Portanto, era uma série de gente que na altura era muito ativa do ponto de vista cultural e intelectual na cidade de Torres Vedras e que isso acabou por mexer um pouco também com a cidade. Essa altura também foi a altura da Guerra Colonial. O Badaladas esteve aí e cresceu muito nessa altura, porque o padre Joaquim Maria de Sousa teve a lucidez de enviar para todos os militares um exemplar do jornal, borla, completamente. Eles ficavam surpreendidos porque recebiam, em pleno cenário de guerra, recebiam um jornal da sua terra. Porque, claro, depois voltavam e ficavam assinantes. Eu lembro, por exemplo, que há uns anos a esquadra da PSP era para sair de Torres Vedras e nós soubemos disso, através de alguém que estava no Governo, na Assembleia da República, e nós publicámos na primeira página, foi a mesma coisa, de última hora, está decidido, a PSP vai sair de Torres Vedras. Claro que isso depois mobilizou a população, houve manifestações em frente à Câmara Municipal, a própria Câmara Municipal também ficou surpreendida e indignada e acabou por também participar na manifestação. E houve essa pressão tão grande que a PSP ficou e hoje ainda cá está. Portanto, são pequenas, nós não estamos propriamente a pensar nas consequências, mas, quer dizer, fazemos o trabalho, mas está sempre ali implícito uma defesa da nossa região e da nossa terra. Uma intervenção cívica. Uma intervenção cívica que acho que os jornais regionais devem também ter esse papel. Como é que tens visto, digamos, a evolução do panorama mediático local e regional? O Joaquim, que tem carteira profissional ou exerce pelo menos funções profissionais na área do jornalismo desde os anos 90? Sim, desde 87. Mais recuado ainda. Havia muita coisa a mudar na altura, muita coisa a acontecer. Apareceram as rádios locais, apareceram mais jornais, não só aparecer mais jornais, como os jornais que existiam, como foi o caso do Badaladas, profissionalizou a redação, porque há uma coisa depois,
que está a ser estudada e está a ser falada em todos os encontros onde eu vou, fala-se nisto, que é o do deserto de notícias. É um estudo que começou há cerca de uma década nos Estados Unidos e no Brasil, e em Portugal também se está a perceber esse fenómeno de haver conselhos que são desertos mediáticos. Portanto, não têm nenhum órgão de informação. E aqui no Conselho, na região oeste, já assistimos a isso. O Sobral Montagraça, por exemplo, tinha uma rádio, não tem nada agora. O Bom Barral chegou a ter 2 jornais, este momento não tem nenhum. E, portanto, isto é... E depois há os conselhos que são semi-desertos de notícias, ou seja, têm um órgão de informação, ou 2, mas estão em risco de desaparecer. Ou então têm, mas não têm informação. Por exemplo, tem uma rádio, mas a rádio não produz informação. E isso está a ser mapeado. Está a ser mapeado por um investigador, que é o Giovanni Ramos, que esteve aqui no Badaladas. E isto às vezes é importante as pessoas saberem isto. Ele é investigador da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Acabou recentemente o doutoramento, que ele está a criar uma ferramenta, porque a solução que ele encontra para isto é que os jornais trabalhem em rede, e ele criou uma ferramenta para os jornais locais poderem trabalhar em rede. E um dos jornais que ele escolheu do país para trabalhar isso foi o Badaladas. Ele esteve aqui uma semana, viu como é que nós trabalhávamos, esteve aqui connosco, a conviver, assistiu à produção do jornal. Eu quis também saber como é que era o caso do Badaladas, do Torres Vedras, no fundo. Não é um deserto de notícias, tem o Badaladas, tem outros órgãos de informação, mas ele considerou, e isto é preocupante, considerou Torres Vedras um concelho semi-deserto de notícias, ou seja, está em vias de deixar de ser, está em vias de se tornar um deserto de notícias. Se os concelhos, os municípios perderem, uma boa parte dos municípios perderem os seus jornais ou rádio que produz jornalismo, isso é um perigo para a democracia, porque as pessoas vão continuar a informar-se, mas não de uma forma mais correta, porque não perdem aquela mediação do jornalista. Passando agora para um registro mais pessoal, eu perguntava ao Joaquim, ou pedi-lhe, para fazer uma breve resenha, digamos, da sua carreira profissional, sendo que já começou a abordar essa questão há pouco. O jornalismo, eu quando era miúdo queria ser jornalista ou mergulhador. E depois, com 13 anos, fiz um jornal com uns amigos, editámos ainda 5 números, não foi nada mal, mas ficou aquele bichinho do jornalismo. Depois tive a oportunidade de fazer um curso de jornalismo nas Caldas da Rainha. Na altura também andava aqui na Rádio Oeste, quando a Rádio Oeste abriu, eu também fiquei, andei por ali, era novo, e não era cá, eu não sou de Torres Vedras, não é? Portanto, o Joaquim é do Sobral de Montagraça. Sou do Sobral de Montagraça, portanto, eu não nasci em Torres Vedras, nem nunca morei em Torres, nem voto em Torres também, portanto nem nunca votei. Isso, pronto, dá-me uma certa conforto, mas vinha para aqui, a Rádio Oeste quando começou, eu andava aqui a tentar também dizer umas coisas no microfone, pronto, aquela coisa no início. Depois a partir daí, pronto, como tinha essa referência de fazer esse curso, o Badaladas, quando precisou de profissionalizar a redação, lembrou-se de mim, pronto, porque eu queria seguir os estudos, não é? Queria ir para a faculdade, acabei por ir mais tarde, como trabalhador estudante, mas fiquei a trabalhar no jornal. Portanto, a partir daí, foram 36 anos até hoje. Para concluir, eu perguntava ao Joaquim se queria deixar alguma mensagem aos reitores da Torres Vedras. Que apoiem das mais variadas formas. Porque não haver a existência de um jornal ou de um órgão de comunicação social que faz jornalismo é fundamental também para a democracia. E, portanto, é um bem que nós temos, que reforça a democracia, algo que nós vemos todos os dias, damos como adquirido. E é preciso que, por um lado, os leitores que gostem ou não gostem das notícias, porque as notícias não agradam a toda a gente, mas são o que são, e que as empresas apoiem também, porque o jornal é independente, tem custos e só pode ser independente se também tiver receitas que possa pagar os custos que o jornalismo tem, os custos que o jornal tem, e aí, com a ajuda da publicidade, é a única forma, ou é a melhor forma, que agora há outras formas, mas é a melhor forma de manter o jornal independente, é ajudando o jornal com publicidade. Ao mesmo tempo também,
promove os produtos locais e as empresas locais. Portanto, faço esse apelo para as pessoas, para os torrenses, pensarem um pouco na importância que isto tudo tem para a democracia, para a qualidade de vida e tudo o que daí vem.